noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Então vamos lá, vamos agradecer ao nosso Pai por esse dia maravilhoso de hoje, né? Com desafios, mas também com vitórias. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós vos agradecemos, pedimos a presença sagrada e iluminada de nosso amado irmão Bezerra, com a comitiva do bem, da luz, dos amigos doutrinadores, consoladores e benfeitores, para que nos auxilie na evolução, no aprendizado, e que outros, ainda que estejam fora das vossas matérias, possam aprender também com cada um de nós. Que assim seja. Maria procura por Jesus. Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele fala da nossa amada Mãe Maria, né? Esse evangelho, ele acontece quando Jesus está em meio à multidão. Difícil a hora que ele não está em meio à multidão, né? Certa vez ele estava entrando em Jericó, a multidão estava atrás do mestre. Essa canção, ela vem trazer o evangelho onde Zaqueu sobe numa árvore, dizem que era um velho pé de amora, uma amoreira, mas o problema não é a árvore, o problema é que Jesus estava de novo em meio à multidão, e Zaqueu tinha que dar um jeito para ver o mestre. Então, pequenino como Zaqueu era, né? Sei lá, não vou comparar o tamanho de Zaqueu com ninguém aqui, né? Vai ficar chato, valentemente falando, para ser discreto, né? Zaqueu era um homem pequenino. E então ele sobe na árvore porque ele ia ser pisoteado em meio à multidão. Tem também aquele momento daquela mulher, hemorraísa, lembra? Que tinha aquela hemorragia há mais de 10 anos no meio da multidão, e que dizia: nossa, se ao menos eu tocasse as mãos nas vestes dele, eu sei que eu seria curada. Lembra disso? Então ela vai se arrastando, vertendo sangue, e consegue tocar nas vestes dele. Um outro momento, Jesus entrando em Cafarnaum, o cego Bartimeu, lembra do cego Bartimeu? Escandalosamente: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mais uma vez, ele em meio à multidão, e os apóstolos falaram: cala a boca, fica quieto, você não está vendo como o mestre está curando? Que escândalo é esse? E aí o mestre fala: deixa que ele venha, deixa. Né? E teve um outro momento, e aquele evangelho também, em que Jesus estava realizando um dia de cura em meio à multidão, e quando chegou no final, as mães trouxeram as crianças, lembra disso? E aí os apóstolos mais uma vez tentaram segurar as crianças, e o mestre fala: deixai vir a mim as criancinhas. Ou seja, mais uma vez, nesse momento, o mestre também está em meio à multidão. Então, percebe que o mestre, ele gosta de estar em meio ao povo. Ele ama estar próximo.
Opa! Ele ama estar próximo e ele ama estar com o próximo. E aí, está lá ele em meio à multidão, e alguém chega, olha, a mãe, quem era a mãe mesmo, gente? Ah, tá. Maria era a mãe de Jesus. E quem era o pai? Ah, tá. Até aí vai. Quem era a mãe de Maria? Oh, tá ficando bom. Mais conhecida como Santa e para nós conhecida como muito bem. Ana, mãe de Maria. O pai de Maria, alguém se lembra? Quem? Falaram muito baixo aqui. Quem era o pai? Quem era o pai, gente? Joaquim. Joaquim. Ela era filha do seu Joaquim, gente. Pai de Maria. O que acontece com a história, com o acumulado de estudos que teve sobre a pessoa de Maria? Jesus tinha irmãos? Repito a pergunta, Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos? Maria teve outros filhos? Assim, uma vizinha minha comentou, né? Certa vez, uma conversa de comadre, eu ouvi isso lá na Quitanda, na feira, né? Quem gosta do mexido, né? No mexidinho. A pergunta, Maria tinha outros filhos? Quem acha que Maria era apenas mãe de Jesus? Não, se eu levantar a mão, né? Quem acha que Maria teve outros filhos? Por que vocês acham isso? Maria. Como? Quem era estéril era Ana, a mãe de Maria. E ela ter engravidado e receber Maria no seu ventre, assim como Isabel, a prima de Maria, também era estéril. Só pelas mãos do alto. A Ana, que é a mãe de Maria, não tinha condição nenhuma de ser mãe. Depois de 20 anos de casada que ela foi ser mãe. Isabel, com 70 e poucos anos de idade, não tinha condição nenhuma de ser mãe. Totalmente estéril. Mas, Maria era irmã de Maria Cleofas. Maria era irmã de Maria Cleofas. Mas acontece que, quando vão atrás de Jesus, estavam com ela Tiago, que não é esse aí, e Judas Tadeu. Esses três meninos, o Tiago, o Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariotes, o traidor, não é, tá?
não tinha parentesco nenhum entre ele e o mestre. O Tiago, o Judas Tadeu e o Simão eram filhos de Maria Cleofas. E Maria Cleofas era irmã de Maria, mãe de Jesus. Acontece que, no hebraico, que era a língua que o mestre falava, e também no aramaico que ele dominava, tanto escrevia como falava, não havia a denominação primos. Então, eram considerados irmãos. Entende isso? Não tinha essa denominação primos. Quando Paulo, apóstolo, escreve às comunidades dos filipenses, às comunidades dos tessalonicenses, ele saúda sempre o outro como irmão. Não por conta do parentesco, mas por conta da família espiritual. Então, quando alguém chega aqui para o mestre e fala, Senhor, salve Deus. Quando alguém chega e fala para o mestre, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se dele. Nossa, a mãe e os irmãos, quem era a mãe? Maria. E quem eram os irmãos? Que eram seus? Entende? Há alguns historiadores, alguns ilusionistas, que tentam trazer uma nova versão, dizendo que Maria teve um balaio de filhos. Dizendo que Jesus tinha vários irmãos, porque não se aprofunda um pouquinho mais no estudo. Quando o nosso querido Jerônimo representado, sincronizado por Xangô na Umbanda, portanto, que é São Jerônimo, foi o homem responsável durante 30 anos, olha que maluco, de fazer a tradução do grego da Bíblia, do grego para o latim. Estudioso, né? E se tem uma pessoa que ele reverenciava, era Maria. E mesmo assim a palavra primos, ela é abortada dos contextos. Ela não se encontra. Portanto, por isso que se considerava irmãos, tá? Então, fala assim, nossa, Maria e os irmãos de Jesus, como assim? É, os irmãos de Jesus, né? E ele fala, Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Ou seja, se a mãe são aqueles que ouvem e colocam em prática, é sinal que ele está priorizando. Quem que ele está priorizando? A família espiritual. Entendeu? Ah, então ele está desprezando Maria? Não. Porque ela ouvia e colocava em prática. Afinal, Maria foi a primeira a colocar em prática. Você imagina, tá certo que pouca gente aqui reza. Tá certo que pouca gente aqui fala com Deus. Mas você imagina uma menina com cerca de 15 anos, que naquele tempo já era considerada uma mulher. Se Jesus com 12 tinha a festa da maioridade, você imagina Maria com 15. E cá entre nós, as mulheres tendem a amadurecer mais cedo que os homens, né? Assumir responsabilidade mais cedo que os homens, não é? Então, Maria lá, no seu momento de oração, imagine vocês aí, cada um de nós, lá no seu quarto, e de repente te aparece um anjo, pega o fraldão. É ou não é? Onde que é o banheiro mais próximo? Não tomei meu remédio hoje.
Dá água doce para ele. Água com açúcar. Cara, como assim? Maria está em pleno momento de oração, falando com Deus, com o Criador, e me aparece um anjo. Imagine nesse momento, você em oração e um anjo entrar no teu quarto. Minha filha, você vai achar que é um morcegão, né? Você vai sair correndo, ou você vai desmaiar, não vai dar tempo de correr. Você vai achar que está tendo uma visão. Maria tem essa experiência, esse anjo enviado por Deus, obviamente. Ave Maria. Ave por quê? Porque ave é uma saudação. Como se dissesse, olá Maria, salve Maria, né? Estou saudando. Ave Maria, o Senhor é convosco, Ele está contigo. Bendita és tu, entre todas as mulheres. Primeiro, pela oportunidade de estar me vendo, eu anjo. Segundo, porque eu vim te trazer um recado lá de cima que o mestre mandou. Que o pai do mestre mandou. Tu darás à luz a um filho. Como assim, né? Esse é para a gente poder crer naquilo que parece impossível. Se tem alguma coisa que para você parece impossível, coloque nas mãos do Pai, seja o que for. Porque se tem uma mulher que sabe lidar com o impossível, é Maria. Ela aceitou o impossível. Impossível de não ter nenhuma conjunção carnal, impossível por receber a visita de um anjo, e impossível por tudo que ela passou depois. Então Maria é a mulher do impossível. Ela trabalha com tudo aquilo que parece para nós impossível. Então, Maria é a primeira que ouve, como ele fala, que ouve e põe em prática. Então, tem que ouvir, tem que acolher as coisas do Pai e colocar em prática. Cara, como a Alice me perguntou alguns anos atrás, meu pai, tem um homem que diz que vai à igreja, vai, mas ele entra e sai do mesmo jeito que entrou, ele não vê sentido nisso. Falei, Alice, ele está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Sabe essas experiências que nós temos com Deus, com a espiritualidade, que só quem tem é que sabe? Só quem tem é que sabe. Sabe quem já viu uma dor ser retirada? Sabe quem já viu uma angústia ser dissolvida? Sabe quem já viu uma ferida ser fechada? Sabe quem estava possuído, perturbado por espíritos, sei lá de onde, sair em paz e com brilho nos olhos? Sabe quem estava se arrastando, cabisbaixo, e sai daqui com um semblante cheio de luz? É preciso ter a experiência, é preciso vivenciar. Ou seja, se nós, mesmo vindo aqui, mesmo, não, mas eu já tomei todos os banhos de ervas possíveis. Não, mas eu acendo vela, você não tem noção que eu só falta pôr fogo na casa. Não precisa disso tudo. Não precisa. Não, mas eu... Cara, se você ouvir, não acolher e não colocar em prática, desculpa, você está perdendo seu tempo. Eu estou perdendo meu tempo, eu, tu, ele, nós, vós, eles estão perdendo tempo. A nossa relação com o alto, com o Criador, criatura não pode viver sem o Criador. A nossa relação com o Criador, ela deve ser próxima e ela deve transformar, ela deve ser colocada em prática. Tem gente que vem, ouve, vai para casa. Vem,
ouve, vai para casa, vai para casa, vai para casa. Mas não vivencia. Se tem uma mulher que acolheu o anjo, que acolheu o recado, que acolheu o filho, que vivencia, é Maria. Nossa, eu queria ter a humildade de Maria. Porque certa vez, disseram para o mestre, bendita a mãe que te amamentou, hein? Imagina, você ter o poder ou a graça, vamos dizer a graça, né? De amamentar o Filho de Deus. E Jesus fala, bendito é aquele que me enviou. Você vê como que é o compromisso dele com o Pai. Não que ele menospreza a mãe. Ela foi peça fundamental na vida dele. Mas ele fala e destaca sempre a família espiritual. Vocês que estão caminhando nessa casa já há algum tempo, pode negar essa família espiritual que nós formamos aqui? Não é? É impossível. Nós nos preocupamos uns com os outros. Nós celebramos a vida uns com os outros. Nós vivenciamos os desafios, a dor, a doença ou a morte uns com os outros aqui. Portanto, somos uma família espiritual. O que cabe a cada um de nós? Primeiro, olhar para Maria e ter essa humildade. Olhar para Maria e ter essa força que ela tem. Olhar para o Mestre e saber que nós temos uma família espiritual. No nosso curso lá de São Paulo, no meu curso, lá nós chamamos de tribo, essa é a minha tribo. E quando a gente está na nossa tribo, a gente se identifica. Todo ser que vive fora de Deus, ele se sente deslocado. Nenhum lugar está bom, ele não se encontra. Ele não acha a família espiritual dele. Ele não acha um lugar para ele. Ele não acha uma direção para ele. Ele não acha a tribo dele. Não tem paz interior, entende? Eliana, na hora dos teus desafios, você eleva o pensamento aqui e na espiritualidade eu não elevo. Você tem uma referência, você tem um rumo, você tem um norte. Quando as pessoas estão sem rumo, o que elas falam? Eu estou sem norte. Ou está desnorteada. Leste, sul, não é? As 4 direções, estou sem norte, sou desnorteada. Porque o norte nos leva para o céu, para o alto, representado pela cor branca. As coisas do alto. Quando eu estou sem norte, eu estou desconectado com o alto, estou desnorteado. E se você está desnorteado ou desnorteada, é hora de você achar a sua direção, achar a sua família espiritual, achar a sua tribo. Porque é lá que você vai se reabastecer. É lá que você vai revigorar suas forças. Portanto, a mãe e os irmãos de Jesus são todos aqueles que querem estar conectados à luz. Todos aqueles que querem estar conectados à luz, mas que de qualquer forma ouve, acolhe, coloca em prática, automaticamente ele já se coloca na família de Jesus. Então, mais uma vez, para encerrar esse evangelho, a gente percebe que a questão da inclusão ou da inclusão depende de cada um de nós. Não é? A inclusão ou a exclusão no coração de Deus, se eu me incluo ou se eu me excluo, depende de cada um de nós. A inclusão ou a exclusão dos planos do Mestre, depende de cada um de nós. Eu desejo profundamente que essas duas grandes figuras,
Maria, que eu tenho uma admiração infinita, e esse Mestre Jesus, que eles possam fazer parte da vida de cada um. Tem algumas frases interessantes que fala: Maria, passa na frente, não é? Dependendo do problema, da situação, Maria, passa na frente. Tem Jesus, fazei o meu coração misericordioso semelhante ao vosso. Que nós possamos ter a luz do Mestre, a força e a simplicidade de Maria. Juntou, é uma bomba atômica de poder e de bênção, que ninguém mais segura. Por que eu vim hoje aqui? Eu vim hoje aqui porque em algum momento, esse Evangelho, sei lá, se é nessa linha, naquela palavra, ia falar comigo, ia falar com você, ia falar com cada um de nós. Se você se coloca como a família do Mestre e segue esses requisitos, preenche os requisitos, o passo a passo, continua. Se você não se coloca, então procure se encaixar aqui. Não fique mais sem uma família espiritual, sem um norte, sem uma direção. Para que continuar desnorteado numa vida que pode ter abundância, que pode ter bênção e que pode ter paz? Entende? E saindo dali, o Mestre realizou todas as curas, diz o Evangelho. Atendeu as pessoas que queriam, que precisavam, e depois se encontrou com a sua família, com sua mãe e com os seus irmãos. Ou seja, ele de fato, ele veio para cumprir o que o Pai ordenou. Ele veio para cumprir o que o Pai ordenou. Olha que interessante. Será que nós, cada um de nós, estamos cumprindo a missão que nos foi dada nessa encarnação? Nessa existência? Uma vez, quando eu estudava em Araraquara, eu estava no corredor indo para a biblioteca e eu pensei, tem gente que não sabe, nem sabe porque nasceu, né? E tem outros que nem sabem que nasceram, que se comportam ainda como um feto. A gente precisa saltar para fora e ter o nosso despertar. Ou a gente se coloca e para de andar batendo cabeça, né? Procurando a nossa tribo, a nossa família espiritual, procurando algo que nos conecta com o alto, eu, criatura, criador, criatura, criador. Ou nós passaremos a maior parte da vida, como diz o pai Tobias, como um trem fora do trilho. Bate aqui, bate lá, bate acolá, e não se encontra, não se acerta, não acha um caminho, um rumo. Então vamos agradecer a nossa amada Mãe Maria, a nosso amado Mestre, que Ele possa nos ensinar como fazer parte e como encontrar a nossa família espiritual e aquilo que a gente precisa para caminhar, porque sozinho não iremos a lugar algum. Mas quando você está com o seu rebanho, na sua alcateia, no seu enxame, aí sim, aí a gente se encontra e traz paz. Maria, Mãe de Deus, de mãos dadas com Jesus, peço a vós, Mãe Santíssima, juntamente com o nosso Mestre, que passe hoje por cada um de nós
desatando os nossos nós, revigorando as nossas forças, levando paz para os nossos lares, para as nossas casas, abençoando as nossas famílias. Vós que sabe todas as coisas, do impossível nas nossas vidas, auxilia-nos e ensina-nos a caminhar e viver um dia de cada vez, sem pressa, longe da ansiedade, do medo, longe da depressão, longe de todas as síndromes que acometem a nossa alma, mas que Tu possa, junto com o Mestre Jesus, abrir todas as portas, as porteiras, retirando os obstáculos, as pedras, os espinhos, tudo aquilo que nos fere, nos machuca, mas que possamos caminhar e passar pelas estradas da vida, sempre sentindo que Vós segura as nossas mãos, e do outro lado o Mestre Jesus segura as nossas mãos. Coloca, Mãe, o vosso manto, o vosso véu sobre cada um de nós e nos abençoa, nos fortalece. Que Maria possa levar embora todas as mazelas do nosso coração e da nossa alma. Que assim seja. Tudo em paz? Maravilha. Graças a Deus. Que nós possamos retornar para as nossas casas, para os nossos lares, com essa paz de quem procura Jesus. Mas melhor ainda será de quem encontrou o Mestre, né? Que Deus possa renovar todas as nossas forças, a nossa coragem, né? O nosso entusiasmo. Viver é muito bom, mas não é fácil, né? Que Maria nos ensine, né, cada desafio da nossa vida, a buscar forças, a encontrar forças, a desatar os nós, né, Maria, desatadora dos nós, que desate também os nós da nossa vida. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus Pai, lembrar que a Fátima, ergue a mãe Fátima, faz o agendamento do atendimento do sábado, no final, quem quiser procure pela Fátima, tá ok? Agradeçamos a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, ao nosso amado Mestre, ao nosso querido irmão Bezerra, que está sempre presente, que retorne com a sua comitiva do bem, da caridade, vossos benfeitores e doutrinadores, para os espaços e as dimensões espirituais, a nossa gratidão. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso, e que Oxalá assim abençoe.